Tô muito feliz, galera. Acabamos de atingir a marca de R$100 mil investido em fundos imobiliários. E pensar que há pouco tempo atrás isso era apenas um sonho muito distante. Mas chegou, graças a Deus, finalmente atingimos esse marco e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você em quais fundos eu invisto, vou te mostrar toda a minha carteira de FIIs e quanto esse valor está me gerando de dividendos todos os meses. E aí, será que eu já consigo viver de renda? E antes de mais nada, deixa eu só destacar que o intuito desse vídeo é apenas compartilhar com vocês a minha carteira de fundos imobiliários e mostrar quanto esse valor gera de rendimento mensal. Porque eu sei que muitos de vocês têm a curiosidade de saber quanto R$100 mil rende nos fundos imobiliários e também para servir aí de motivação para quem está nessa busca de atingir também os primeiros R$100 mil investidos em fundos imobiliários. Mas bora lá, porque primeiro eu quero te mostrar aqui a minha carteira e qual estratégia eu estou seguindo no momento e logo em seguida eu vou te mostrar quanto de dividendos mensais eu estou recebendo através desse valor. Mas antes de te mostrar quais fundos eu invisto, acabou de sair uma pesquisa aí mostrando que aumenta em 39,69% a chance de atingir R$100 mil em fundos imobiliários para quem é inscrito aqui no canal. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora dessa probabilidade e já clicaria em se inscrever aqui embaixo. Então aqui no site do Investidor 10, que é a ferramenta que eu utilizo para gerenciar aí os meus investimentos, como você pode ver, a carteira de fundos imobiliários, atualmente eu tenho 10 fundos na carteira, totalizando um valor investido de R$ 101.051,89. E atualmente esses são os fundos imobiliários que eu tenho valor investido. Você pode ver aqui na primeira coluna tem o nome desses fundos, na segunda coluna a gente pode ver a quantidade, aqui vai ter também o preço médio e o preço atual do ativo. E essa diferença é mostrada para a gente nessa coluna aqui em variação. E logo aqui do lado tem também o saldo, o valor que eu tenho aplicado em cada um desses fundos imobiliários. Em relação a valores, o MXRF11 é onde eu tenho menos dinheiro investido, tenho apenas 3 cotas, totalizando aí mais de R$30. E como eu já falei em um vídeo que saiu aqui recentemente, o MXRF11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu coloquei em carteira, mas depois disso eu percebi que ele estava um pouco caro ali e acabei dando prioridade a alguns outros fundos. E como você pode ver, eu acabei de atingir aí mais de R$100 mil investido em fundos imobiliários e esse valor está distribuído entre 10 fundos. Porém, eu fiz uma organização um pouquinho melhor aqui em uma tabela para a gente conseguir visualizar qual é a estratégia que eu estou tentando atingir. Então, basicamente, a forma que eu estou tentando estruturar minha carteira é 60% de tijolo e 40% de papel. Na parte de tijolo, eu viso distribuir 30% para o setor logístico, 20% para o setor de shopping e 10% para o setor híbrido. E compondo a parte logística, eu tenho atualmente 3 fundos imobiliários, que é o XPLG11, BTLG11 e HGLG11. Na parte de shopping, eu tenho 2, que é o MAU11 e o VISC11. E compondo aqui o setor híbrido, eu tenho um fundo, que é o KNRI11. Aqui do lado, na coluna G, como você pode ver, tem a cotação atualizada de cada um dos fundos. E mais ao lado, na coluna H, a gente tem aí a quantidade de cotas que eu tenho de cada um desses fundos. Na coluna I, a gente tem o dividend yield de cada um dos fundos e na coluna J, o valor atual que eu tenho investido em cada um deles. Na parte de papel, eu tenho 40% em CRIs, sendo distribuído 10% para cada fundo, e os fundos que eu tenho em carteira atualmente é o BTCI11, MXRF11, CPTS11 e BCFF11. O BCFF11, ele é um FOF, um fundo de fundo, tá aqui no momento, mas provavelmente depois eu vou encaixar ele melhor nessa estratégia. E igualzinho na parte de cima, aqui na coluna G a gente tem o preço dos ativos e na coluna H a gente tem a quantidade de cotas que eu tenho em cada um desses fundos. Então essa é a minha carteira atualmente de fundos imobiliários e como ela está distribuída. Atualmente esse é o valor que eu tenho investido, R$ 101.051,89. E eu sei que você está curioso para saber quanto esse valor gera de dividendo mensal, mas antes disso, vale esclarecer que esse valor eu não acumulei todo de uma só vez. Além disso, como você pode ver, eu ainda estou trabalhando na carteira para ela chegar na minha alocação ideal, mas isso também é um processo. E um ponto que alguém pode acabar questionando é em relação à exposição ao segmento de tijolos. E essa exposição
basicamente se deve a dois principais motivos. Primeiro é porque a carteira está montada baseada com o meu perfil de investidora, e o segundo ponto foi realmente uma oportunidade de acordo com o momento econômico, já que os fundos de tijolos estavam muito mais descontados e ainda continuam, na verdade, em comparação aos fundos de papéis. Mas como eu falei, eu tenho aqui a minha alocação, a minha estratégia que eu estou caminhando para se encaixar ali cada vez mais no que eu defini inicialmente. E se você precisa de ajuda para montar a sua carteira de fundos imobiliários de forma estratégica, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria individual, onde eu pessoalmente te ajudo a fazer esse mesmo planejamento aqui. Mas agora vamos lá à parte que realmente interessa, ao que vocês realmente querem saber, que é quanto essa carteira está me rendendo. Então aqui eu listei pra gente os 10 fundos que eu tenho atualmente em carteira, a quantidade de cotas que eu tenho em cada um deles e o último rendimento que cada fundo entregou. O último fundo a me pagar foi o BTLG11, me pagou essa semana, então todos os valores que vocês estão vendo aqui já estão na minha conta. E do XPLG11, tendo 192 cotas, eu recebi um total de R$ 149,76. O BTLG11, que é um fundo logístico, me pagou R$ 145,92. HGLG11, outro fundo logístico, me pagou R$ 28,60. E perceba que o valor que eu recebo é proporcional à quantidade de cotas que eu tenho. Então, o XPLG11 e o BTLG11, que são fundos que eu tenho uma maior exposição, eu recebi um valor maior. Já o HGLG11, que eu tenho apenas 26 cotas, o dividendo foi um pouquinho menor. Mas vamos continuar aqui, porque o MAL11, que é um fundo de shopping, me pagou R$ 121,60. O VISC11, outro fundo de shopping, me pagou R$ 108,80. KNRI11 está pagando R$ 1 por cada cota, e como eu tenho 87 cotas, recebi R$ 87. BTCI11, um fundo base 10, pagou 9 centavos por cada cota, totalizando aí um valor de R$ 49,23. O MXRF11 recebi 30 centavos e o CPTS11 pagou 8 centavos por cada cota, totalizando aí R$ 28,08. Por fim, o BCFF11 atualmente tem um pouco mais de 500 cotas, recebi aí um total de R$ 35,07. E aqui na coluna V, como você pode ver, caso eu tivesse apenas uma única cota de cada um desses fundos, eu iria receber apenas um total de R$ 5,63. Porém, como ao longo do tempo eu vim acumulando mais cotas, e como eu sempre falo aqui, quanto mais cotas você tem, maior é o dividendo que você recebe, está aí o total na tela de quanto eu recebi neste mês. R$ 754,36, referente aí a um pouco mais de R$ 100 mil aplicados em fundos imobiliários. E lembrando que esse rendimento é isento do imposto de renda, então é um valor limpo que cai na minha conta sem que eu precise fazer absolutamente nada. E claro, como eu ainda estou na jornada de construção de patrimônio, esse dividendo aqui eu vou pegar todo ele e reinvestir comprando novas cotas destes fundos imobiliários. Caso você também esteja nesse processo, recomendo que faça o mesmo, vá reinvestindo o valor que cai na sua conta dos dividendos para que a bola de neve dos juros compostos cresça cada vez mais rápido. Mas agora me conta aqui embaixo, o que é que você achou desse rendimento? Acha que valeu a pena, compensou ou ainda está baixo? Me conta aí e te vejo em algum desses dois vídeos aqui.